bomba da JBS explodiu em cima do Temer e do PSDB. Foi muito bom, no meu ponto de vista, o que aconteceu com a divulgação dessa bomba que o dono da JBS fez em cima do presidente Temer e da camarilha que o cerca, e ao mesmo tempo em cima de Aécio Neves, que sempre posou de mocinho, de dono da verdade, de pregador de moral e assim por diante. Ele está tentando segurar as pontas, não quer largar o osso, e na realidade, se não houver uma mobilização de rua muito forte, a camarilha que cerca ele vai tentar mantê-lo sob o argumento de que o país estava melhorando e, consequentemente, estaria sendo prejudicada essa trajetória que está sendo essa política de aprovação de reformas. Na realidade, o país não estava melhorando. A gente só sai da recessão, só começa a melhorar quando a massa salarial começar a crescer. E a massa salarial ainda está decrescendo. E do ponto de vista fiscal, está levando cada vez mais a dívida a crescer. Nós já nos aproximamos de 5 trilhões de reais de dívida do país, e isso não pode continuar desse jeito. Agora, o problema é que Temer está tentando minimizar a gravidade das acusações que pesam sobre ele e a camarilha que cerca ele, essa camarilha do PMDB, de Gedel Vieira Lima, de Padilha, de Moreira Franco, de Jucá e outros elementos nocivos ao país que sempre tiveram ligados ao poder. O PSDB teve 8 anos de poder, o PT 13, mas o PMDB sempre esteve incrustado no poder durante mais de 30 anos. E essa turma é a turma que mais roubou o país. É uma turma que rouba há muito tempo e valores muito mais altos do que aqueles valores acusados sobre o PT. Então agora a sociedade ou se mobiliza para ajudar a empurrar essa turma para fora, tirar esse câncer que ainda está contaminando o organismo da sociedade, ou a gente vai continuar com essa praga a nos importunar o tempo todo. Nós precisamos de uma saída que aponte para a retomada do crescimento econômico, que esse sim é o grande desafio. Porque será com a retomada do crescimento econômico que nós vamos enfrentar o problema fiscal, que é um problema grave que ainda assola o nosso país. Não vejo saída nessa forma que eles adotaram de reformas da Previdência, reforma trabalhista. A reforma da Previdência, que eles dizem que vão estourar as contas da Previdência no futuro, eles ameaçam dizendo que não vai dar para garantir o pagamento das aposentadorias. Isso tudo é falso. É falso e eles não têm como provar isso com números, porque eles simplesmente não apresentam as metodologias e a memória de cálculo que dá razão aos números que eles projetam para daqui a 20, 30, 40, 50 anos. Já que eles não mostram, eles são obrigados a mostrar pela lei de responsabilidade fiscal, eles não têm credibilidade para fazer qualquer tipo de afirmação ou ameaça com relação à Previdência. E tem uma coisa bastante clara: na medida em que você paga dinheiro aos pensionistas, aos aposentados, esse dinheiro ele não é colocado debaixo do colchão. Esse dinheiro volta para a atividade econômica e automaticamente ele gera arrecadação ao setor público. Então não vai ter estouro nenhum com a questão da Previdência, muito ao contrário, vai ter crescimento econômico, porque são pessoas que vão
usar esse dinheiro integralmente para consumo, porque é uma faixa de renda que depende da Previdência Social, onde o grosso são rendas da ordem média de R$ 1.600 por mês. Esse é o valor da Previdência Social do setor privado. Na Previdência do setor público, os salários são cerca de 8 a 10 vezes mais altos. E aí sim que deve ser feito correções para segurar, porque aí sim o problema é muito maior e nós estamos tratando de gente que ganha muito mais do que ganha um aposentado e um pensionista da iniciativa privada. O termômetro da questão fiscal é a relação da dívida com relação ao tamanho da economia. A nossa dívida da ordem de quase 5 trilhões de reais, ela vem crescendo ininterruptamente. E aquilo que força a ela crescer ininterruptamente é a taxa de juros que incide sobre ela. E essa taxa de juros que incide sobre a dívida é arbitrada pelo Banco Central, e é a chamada Selic. No mundo todo, a taxa que incide sobre a dívida dos outros países é do nível da inflação. Então, se um país tem inflação de 5%, a Selic deles é da ordem de 5%. Se a inflação desse país é 2%, a Selic deles é de 2%. Aqui no Brasil, a nossa inflação está por volta de 5%, mas a Selic está acima de 10%. E isso sempre foi muito acima de 10%. O governo Fernando Henrique, que foi o maior fracasso do ponto de vista fiscal que eu conheço, a Selic média estava acima de 20% durante os 8 anos desse governo. No governo Lula, ela já baixou para uma média de 15% e no primeiro mandato da Dilma para 10%. Nós podemos trabalhar com a Selic ao nível de 5 a 6%, que seria o melhor para o país e, consequentemente, para reduzir a conta de juros. A conta de juros que o governo federal paga está atingindo 80% do produto interno bruto, que é um nível bastante elevado. Mas não é só o nível que é elevado. O que realmente faz crescer essa conta de juros é a taxa de juros que incide sobre esse nível. Os Estados Unidos e os países envolvidos da Europa têm uma dívida que representa mais de 100% do produto interno bruto deles, só que a taxa de juros é da ordem de 1 a 2%. Aqui a nossa é de 80%, aproximando-se de 80% do PIB, só que a taxa de juros que incide não é a Selic de agora, que está em 11%, 12%, 13%. É a Selic média, que já vem de longa data e que deve estar girando numa média da ordem de 15% a 16%. Então, se um país tem uma dívida com uma taxa de juros que incide sobre ela anormalmente alta, ele vai ter uma conta de juros muito alta. É a mesma coisa que uma pessoa que tem uma dívida com o banco, em que o banco ele está, por exemplo, com uma dívida, mas o crédito consignado, ele está pagando 2% de juros por mês, ele está tendo um benefício. Se ele for pegar um empréstimo bancário tipo cheque especial ou usar o cartão de crédito para isso, ele vai estar pagando 15% ao mês. Então, aquilo que é importante é a taxa de juros, porque é ela que define a quantidade de juros que a gente tem que pagar. A saída para o Brasil é, primeiro, abaixar a Selic para o nível da inflação. Segundo, o Brasil tem 370 bilhões de dólares de reservas internacionais. Não precisa. O próprio Fundo Monetário Internacional, ele tem estudos sobre a questão das reservas, qual é o nível adequado de reservas que o país tem que ter para enfrentar crises, e ele, para o Brasil,
A metodologia do Fundo Monetário aponta para não precisar mais do que 190 bilhões de dólares. Se a gente vender 200 bilhões de dólares para abater a dívida, nós vamos abater cerca de 700 bilhões de reais da nossa dívida e nós vamos reduzir a conta de juros anual, que hoje está por volta de 500 bilhões de reais. Todo ano, nós vamos reduzir isso da ordem de 130, 140 bilhões de reais na conta de juros. É uma economia fantástica que a gente pode fazer, além de reduzir o nível da dívida bastante. Outra coisa, o Tesouro Nacional tem 1 trilhão de reais depositado no Banco Central, dormindo lá desnecessariamente. É chamado colchão de liquidez. Isso custa muito. A gente poderia deixar muito menos dinheiro parado no Banco Central e aproveitar esse dinheiro para pagar a dívida do Tesouro, diminuindo, portanto, a dívida do país e diminuindo a conta de juros. Existe também uma outra anomalia feita durante o governo Dilma, que foi mandar da ordem de R$500 bilhão para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, para financiar grandes projetos, grandes empresas. Mas esse dinheiro que saiu do Tesouro Nacional foi constituído através de dívida. Então ele custou a Selic e é emprestado às grandes empresas a taxa de juros da ordem de 6%. Então, esse dinheiro chamado de Bolsa Empresário não tem o mínimo sentido de estar lá no BNDES. Tem que voltar para o Tesouro Nacional esse dinheiro. Com isso, a gente que está com uma dívida da ordem de 80% do PIB, nós podemos rapidamente reduzi-la para um nível de 45% a 50% do PIB. E a conta de juros, que tem hoje da ordem de 500 bilhões de reais por ano, pode cair tranquilamente não mais do que 200 bilhões de reais por ano. Uma economia da ordem de 300 bilhões de reais é possível sem sacrificar a população, sem criar essas anomalias que esse governo está fazendo, jogando o país na recessão. E não é só a Dilma que jogou. A Dilma jogou o país na recessão e o Temer aprofundou essa recessão e criando essa situação alarmante de desemprego. Então, fora Temer, direta já, que é o mais importante para o país realmente sair das amarras dessa política suicida que esse governo está adotando. Obrigado pela atenção. É uma honra poder falar com você, é muito legal para mim. Eu tenho toda a intenção, toda a vontade de botar essas ideias para frente, e aqui nas redes sociais é perfeitamente possível a gente avançar. Se você gostou das ideias aqui expostas, compartilhe com seus amigos. Aqui nessa bolinha você pode se inscrever no YouTube e ali você pode ver vídeos anteriores. Muito obrigado.